Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para participar do 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e estamos para representar a cirurgia plástica dentro da medicina. Eu sou a Maria Carolina, do 10º termo, e estou aqui com os meus colegas, o João Pedro Trivelato, do 6º termo, a Isabela Bin, do 5º termo, e a Maria Luísa Moscatelli, do 5º termo. Hoje o nosso convidado é o nosso professor e preceptor, Dr. Fábio Pascucci, médico cirurgião plástico formado pela Escola Paulista de Medicina e pela Universidade Federal de São Paulo. Ele também é especialista em contorno corporal. Obrigado, Carol. Obrigado, Ana Salesiano, pelo convite para participar aqui do CIT com os alunos da Liga de Cirurgia Plástica. Então, para mim é um grande prazer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, que é a cirurgia plástica em si, mas de um jeito um pouco diferente, né? Eu vou tratar da cirurgia plástica, mas da história dela e o que a gente espera para a atualidade. Então, vamos começar aqui. Primeiro, apesar de ser uma apresentação não vinculada à cirurgia, eu declaro que então não tenho nenhum conflito de interesse com o que eu vou apresentar daqui para frente, tá bem? Então, primeiro tentar entender de onde vem o conceito de cirurgia plástica. Até gostaria de perguntar aqui para vocês, meio que na surpresa, o que vocês entendem por cirurgia plástica? Quando alguém pergunta para vocês, cirurgia plástica, o que vem na cabeça, assim? Seria a busca pela beleza? É mais ou menos isso, isso tem um fundamento, né? E aí eu te pergunto uma outra coisa, o que é a beleza agora? Isso é difícil. Eu acho que seria um padrão que a sociedade impõe. É muito difícil definir beleza, né? Porque é um conceito muito subjetivo. Eu acho que, se não me engano, Machado de Assis tentou definir da seguinte forma: beleza é aquilo que agrada aos nossos olhos. Mas ainda assim, isso é tudo muito subjetivo, né? Então, lembrar então que a cirurgia plástica não é só uma especialidade que busca a beleza. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a história dela. E para que vocês entendam também que a base da cirurgia plástica não tem nenhum vínculo com a beleza em si, tá bom? Então, quando a gente vai para o conceito, a plásticos, que vem do grego, que significa moldar ou modelar, ou seja, você usa dos tecidos de alguma região para levar eles a outra e com isso você consegue trazer um benefício funcional e até mesmo estético, tá bom? Aqui, quando a gente vê nessa primeira imagem, vamos tentar então buscar da história quais são os primeiros relatos de cirurgia plástica, né? Quando a gente vê nesse papiro de Edwin aqui, 1700 anos antes de Cristo, há quanto tempo a gente está falando, né? Ele basicamente tentou estabelecer um manual de cirurgia vinculado mais à especialidade de trauma. No que na época antes não era muito difundido. As pessoas tratavam mais de coisas não racionais em si, né? Então aqui ele chegava a discutir suturas com fio de linho em goma, algumas suturas elásticas até, e o uso de cauterização para tratamento de feridas. Então a gente está falando de 1700 anos antes de Cristo. A gente já tem descrição de sutura e tratamento de feridas com cauterização. Quando a gente passa para um pouco mais recente, mas não tão assim, né? Sushruta é bem famoso, 600 anos antes de Cristo. Então era um indiano que vivia ali à beira do Ganges também. E ele lançou esse tratado médico que depois, é óbvio, foi difundido com a colonização da Índia pelos ingleses. Então, primeiro ele tentou estabelecer a origem do tratamento de algumas doenças. Então, a gente está falando de 600 anos antes de Cristo. E ele ficou muito famoso dentro da cirurgia plástica por propor um retalho para reconstrução nasal. E é isso que ele fazia, porque na época na Índia, quando você cometia algum crime ou não era bem quisto pela sociedade por alguma coisa, eles amputavam o seu nariz. Isso gerava um estigma muito grande em qualquer um, porque o nariz é o centro da face, é o centro das atenções. Então a pessoa ficava marcada. Então qual que foi a intenção do Sushruta? Tentar descobrir alguma forma de tirar esse estigma daquele paciente, no caso, né? Mas isso a gente está falando de 600 anos antes de Cristo. Ele estava disseminando uma técnica cirúrgica nova. Guarda essa data, 600 anos antes de Cristo, tá bom? E aqui a gente tem uma imagem para ilustrar basicamente o que é o retalho. Ele tirava essa região de pele e gordura da testa e ele jogava isso lá para o nariz. Isso até hoje é realizado e é conhecido até hoje como retalho indiano, tá bom? E aí, ó, a gente falou então, 600 anos antes de Cristo, certo? Ó que importante. Esse é o Joseph Constantin, é um cirurgião inglês e ele realizou a primeira rinoplastia de grande porte da região ocidental em 1815. A diferença de 600 anos antes de Cristo para 1815, 2.400 anos de diferença. E ele só conseguiu realizar essa primeira rinoplastia de grande porte no Ocidente porque ele teve que se aprofundar na Índia. Ele foi até a Índia, passou 20 anos, consumiu tudo que o Sushruta tinha descrito e só então, depois de praticamente 2.400 anos, ele conseguiu repercutir isso aí na Inglaterra. Tá bom? Então veja qual a importância da evolução da cirurgia plástica, quão longa é essa história e mais do que importante do que isso, quão importante é a descrição da sua técnica para que ela fique quase que eternizada e que outras pessoas consigam consumir daquilo que você produziu, tá?
Quando a gente fala de cirurgia plástica moderna, aí a gente já pensa em Harry Gillis e o McKindle. Então, esses dois, eles têm muita relação com a Primeira Guerra Mundial. Então, qual que é a intenção aqui? Buscar tratar os feridos de guerra e tratar as feridas para que, primeiro, o paciente consiga restabelecer sua função e não fique com a estética tão comprometida. E que interessante um relato aqui que eles têm desse caso. Olha o retalho que foi utilizado. O mesmo retalho descrito por Schussruta, né? Então, a gente vê que tantos anos depois, a mesma técnica ainda aplicada, basicamente com o mesmo objetivo. Restabelecer função, remover estigma e melhorar a forma, tá? Quando a gente vem para o Brasil, a primeira disciplina de cirurgia plástica do Brasil se deu por Antônio Prudente Meirelles, que foi justamente a Escola Paulista de Medicina, de onde eu fiz a minha formação, na década de 30. Então, há quanto tempo isso demorou para avançar aqui no Brasil, né? Então, primeira disciplina de cirurgia plástica só na década de 30. E aí a gente falou um pouco aqui só sobre a cirurgia reparadora, né? Poxa, cirurgia plástica não tem nada de estética, isso é importante. Então, vamos agora falar um pouquinho da estética. Cirurgia reparadora, 1700 anos antes de Cristo, certo? Uhum. Estética, quando é que vocês acham que foi colocada a primeira prótese de silicone no mundo? 1700 anos antes de Cristo. Nossa. Resposta, 1962. Eu falo os anos 50, eu chutar. Década de 60. Então, veja como o avanço da cirurgia plástica, a estética ainda demorou muito para se sobressair. Porque a base da especialidade é a cirurgia reparadora, né? E quando a gente vai aqui para o Charles Duhavier, por exemplo, ele foi um dos precursores da lipoaspiração. Em 1921, ele fez uma cirurgia de lipoaspiração. Se não me engano, era na região do joelho de uma paciente, que eu acho que era bailarina, inclusive. Só que ele não tinha material adequado, era uma técnica que ele estava buscando o contorno corporal, era um inovador, né? Só que ele não tinha o material errado, a técnica não era adequada, porque ainda não se fazia cirurgia de contorno corporal. Acabou que ele usou curetas uterinas, ou seja, material ginecológico para esse tipo de cirurgia. A paciente evoluiu com gangrena e precisou amputar o membro. Então, veja, de 1700 anos antes de Cristo, agora a gente está falando de década de 60, década de 20, para começar a evoluir a cirurgia estética. Então, veja que a estética é um bebê perto do que a reparadora. Sim, né? Sim. E mais importante também lembrar que quando vocês vão lá para os 1700 anos, eu falo isso muito, a cirurgia plástica ela já nasceu um pouco junto com a cirurgia. As descrições elas buscavam o quê? Tirar estigma de lesão nasal por amputação, tratamento de feridas. Isso é a base da cirurgia plástica hoje, né? Sim. E a base também da cirurgia geral. Antes é óbvio que se diferenciava. A cirurgia buscava curar, a cirurgia plástica buscava reabilitar ou melhorar a condição de vida. Mas elas nasceram juntas praticamente, né? Tanto é que muitos consideram o mesmo pai de cirurgia plástica como o pai da cirurgia geral, tá? E é importante lembrar, então, que a estética e a reparação, elas caminham juntas hoje em dia. Você utiliza de técnicas da estética para a reparadora e vice-versa, tá? Nenhuma acaba evoluindo muito sozinha, assim. Os conceitos, a gente tem que lembrar que a base é sempre a fundamentação da cirurgia plástica e estética hoje, que é a base reparadora, tá bom? Outra coisa interessante é que vai um pouquinho daquele encontro do que é a beleza, qual que é esse conceito, né? A gente sabe que o conceito de beleza, aquilo que agrada os nossos olhos, vamos tomar dessa parte assim, ela evolui muito ao longo dos anos, porque ela sofre a influência da sociedade, a sociedade se modifica o tempo todo, né? Então, quando a gente vem aqui, entender o quanto a cirurgia plástica também sofre influência da sociedade. Então, as demandas da sociedade norteiam hoje os rumos da nossa especialidade. Então, antigamente, quem que buscava um tanquinho, por exemplo? Anos de 1500, quem queria um abdômen em tanquinho? Ninguém se importava com isso, né? O padrão de beleza era outro, ninguém ia se colocar em risco por uma coisa que ninguém aceitava como bela. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já busca tudo isso, porque a sociedade coloca dessa forma, né? Então, a pergunta que a gente faz para esses anos agora a seguir é quais os conceitos e as demandas que a gente vive e que a gente ainda vai viver, né? O que eu acho que a gente vive hoje é basicamente o gerenciamento de envelhecimento. Então, evitar grandes problemas futuros, evitar um envelhecimento muito precoce para que você não tenha que interferir lá na frente com grandes cirurgias, por exemplo. Então, hoje em dia é muito comum a cosmiatrias, procedimentos mais ancilares, em que você não precisa fazer ritidoplastia e tudo mais tão precocemente, né? Então, você trata com botox, preenchedor, tudo para evitar, tá bom? Outra coisa, autonomia e recuperação rápida, né? A gente vê aquelas técnicas de implante de silicone, por exemplo, que você faz o implante de silicone e no mesmo dia você sai para jantar,
jantar, faz exercícios com os braços, carrega o seu filho no colo. Isso garante uma autonomia e, além de tudo, recuperação rápida. Tudo que o paciente busca hoje em dia é agilidade, né? Porque antigamente... também a praticidade, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Você não quer entrar numa cirurgia e ficar 3 meses em casa acamada, né? Então, acho que o objetivo das gerações futuras é buscar mais ou menos isso. O que a gente ainda vive hoje também, o uso de tecnologias. Então, a minha área, contorno corporal, por exemplo, é muito comum hoje em dia que a gente busque tecnologias para retração de pele. Eu uso laser em lipoaspiração, argoplasma. Então, assim, a tecnologia eu acho que vai mudar um pouquinho os rumos da cirurgia plástica, né? E agora uma coisa que influencia talvez aquele norte que a gente comentou agora há pouco são mídias sociais. A influência que as mídias sociais exercem no padrão de beleza e na nossa própria postura em relação a nós mesmos, né? Então, antigamente você não se expunha com tanta frequência. Hoje em dia todo mundo tem um celular com acesso à câmera e mais do que isso, você divulga a sua própria imagem para outras pessoas. Isso não era tão habitual. Então, acho que talvez esses sejam as grandes questões a serem discutidas aí para o futuro. Gerenciar o envelhecimento, autonomia e recuperação rápida das suas cirurgias, o uso de implementação de tecnologias e as mídias sociais. Até onde elas vão parar e até onde elas vão interferir na nossa vida, tá bom? Eu acho que é isso que eu tenho para comentar com vocês sobre a especialidade de cirurgia plástica. Doutor, muito obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite, né? Um prazer. E a cirurgia plástica ela é muito abrangente, né? Na verdade, a gente consegue esmiuçar esse assunto de várias formas, né? Mas para a gente começar, eu acho que uma dúvida principal é como que a gente consegue, então, ser um cirurgião plástico? O senhor pode explicar para a gente como chegar lá? E uma dica especial, assim, dessa trajetória. Dicas em medicina normalmente não são boas, viu? Então, assim, minha história de vida, eu sou aqui de Araçatuba. Uhum. Primeiro eu precisei me interessar por medicina, então eu fui procurar, a Unisalesiana não existia ainda, eu me mudei para São Paulo, comecei a fazer medicina e eu não fazia ideia do que era cirurgia plástica. Então são 6 anos de medicina, uma prova árdua para entrar. Sim. Depois são mais 2 anos de cirurgia geral, eu não sei se isso já mudou. Mudou, hoje agora são 3. São 3? São Não 3. é mais. Difícil. E depois mais 3 anos para cirurgia plástica. Então, assim, primeiro é uma escolha muito difícil porque você abdica de muita coisa. Sim. Então, você sai do contato com seus familiares, você vive sozinho por muitas vezes. É um estudo com um futuro incerto, você não sabe se vai passar, se não vai passar, se é aquilo que você quer para sua vida ou não. Porque você não participa da rotina. Como é que você decide que você quer ser médico, né? Sim. Então, eu acho que talvez uma dica seja de ser interessado em tudo que aparece para você. Então, assim, isso é conhecimento, deixa eu consumir um pouco disso, porque isso pode me servir lá na frente, né? Eu não tenho ninguém na minha família que fez medicina. Uma prima distante, mora em São Paulo, eu não tenho muito contato com ela. Então, assim, foi acompanhando meus familiares nos médicos, eu falei, poxa, interessante essa área, deixa eu pesquisar sobre o assunto. Eu acho que é isso que me fez partir para a especialidade. Eu sempre costumo falar em casa, que a gente tem que estar preparado para as oportunidades, né? Então, isso é um ponto bem relevante, né? Porque a gente está preparado. Durante o curso, às vezes a gente fica um pouco perdido em querer só manter o padrão ali e a gente esquece desse além, né? Desse exterior. Então, a gente tem que estar preparado para as oportunidades mesmo, né? E as pessoas esquecem um pouco como que é difícil chegar lá. Todo mundo vê o glamour, a gente está lá no topo. E aí, esse caminho é realmente longo, né? Então, não é todo mundo que eu vejo compreende. Que uma pergunta muito comum nesses tempos mas por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso aprender isso? As pessoas, às vezes, elas não entendem que aquilo pode servir para elas de alguma forma. Sim. Então, assim, ainda que superficialmente, busca aquele conhecimento para saber lá na frente se você descarta ele ou não. Então, assim, aqui, por exemplo, eu fiz curso de PowerPoint. Minhas aulas são relativamente boas, sim, assim. sim. Pelo menos a apresentação, sim. A fala, óbvio, a oratória, nem tanto. Mas isso me serviu de alguma coisa. Datilografia, eu fiz datilografia. Para que eu preciso saber datilografia? Nunca é isso me ajuda perdido, de alguma forma, né? E a medicina é a mesma coisa. Busca consumir de todos os conhecimentos, de todas as especialidades, para saber o que você vai fazer lá na frente, se isso vai te servir de alguma forma, né? Sim. E, doutor, como que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela contribui para o avanço dessa especialidade? A sociedade tem uma importância muito grande. Se a gente for pensar até no exemplo aqui que a gente comentou, então, você lembra? 1700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, Chuchuruta. Depois foi lá um cirurgião inglês pela colonização. 2.400 anos depois, o que ele consumiu? Ele consumiu o conhecimento que estava ali escrito há muito tempo.
Isso serviu para ele de alguma forma, ele fez a primeira cirurgia no Ocidente. Então, assim, o que acho que a sociedade contribui? Primeiro, a interação entre os colegas, né? Sim. E segundo, a produção científica. A gente precisa entender que um conhecimento, quando ele morre com você, é um conhecimento perdido. Então, acho que a sociedade é muito importante nesse sentido. Estimular congressos, estimular publicação, a interação entre os colegas, isso é muito importante. E, doutor, o senhor estava falando nos seus slides, na sua apresentação que o senhor fez para a gente, sobre a estética e a reparadora, né? Dois tipos de cirurgia. E eu queria perguntar para o senhor como a gente consegue equiparar a estética e a reparadora na carreira de cirurgia plástica. Isso eu acho que é uma opção muito pessoal. Existem pessoas que depois que se formam, eles acabam indo mais para a cirurgia plástica, estética, e acabam esquecendo o lado reparador. Esquecendo no sentido de rotina, porque eles sempre usam o lado reparador na técnica que eles empregam na cirurgia estética, né? Então, é uma opção muito pessoal. Eu, durante um tempo em São Paulo, consegui conciliar as duas coisas. Então, era atendimento a queimado, a trauma, a emergência e, ao mesmo tempo, minha rotina de estética. Então, assim, no fundo, eu acho que é uma opção muito pessoal, que acaba sendo uma especialidade muito diferente uma da outra, se você optar por rotina, mas elas se complementam na técnica cirúrgica. E isso é uma coisa muito legal de saber, né? Porque a maioria das pessoas acreditam que realmente a cirurgia plástica é somente no quesito estética. As pessoas não têm a noção de que a cirurgia plástica tem uma gama ampla, que seria uma dessas gamas, né, a reparadora. Sim, a cirurgia plástica é muito abrangente, desde trauma de face, grande queimado, e aí vai para a cirurgia estética, tem muita coisa envolvida. E, doutor Fábio, por que o senhor optou por escolher a residência de cirurgia plástica e quais são os principais desafios e as oportunidades que um recém-formado, um recém-cirurgião plástico, ele enfrenta no mercado de trabalho? Eu não escolhi de primeira a cirurgia plástica, viu? Então, com base naquilo que eu comentei até com vocês, assim, eu busquei entender um pouco de cada especialidade, sugar um pouquinho de cada conhecimento ali para saber o que me encaixava, né? Então, de início, eu já descartei clínica e fui para cirurgia, porque eu sempre gostei mais da área prática do que de clínica em si. Depois eu segui para cirurgia plástica, porque eu entrei na cirurgia geral pensando em duas coisas, cirurgia plástica ou cirurgia vascular. Durante o estágio de cirurgia vascular, o que eu buscava entender? Qual que é a rotina do cirurgião vascular? Óbvio, eu posso entender de artéria e tudo mais, mas qual que é a rotina? Eu gosto disso? E aí não foi uma área que me atraiu tanto. Agora, na plástica, eu já entendi um pouquinho mais dessa questão quase que dicotômica de cirurgia reparadora e cirurgia plástica. Depois eu entendi que não era bem assim. As duas se conversavam. E eu falei, poxa, isso aqui é bem abrangente. Talvez para mim, do meu ponto de vista, mais do que a cirurgia vascular. E eu acabei indo para a cirurgia plástica, tá? Agora, qual foi a sua pergunta, João? Sobre os desafios e as oportunidades que o recém-cirurgião plástico ele enfrenta no mercado de trabalho. Assim, desafios são todos, né? Qualquer área da medicina envolve grandes desafios, assim, é sempre difícil de vencer. Mas a cirurgia plástica, eu acho que ela te dá uma certa vantagem por ser muito abrangente mesmo. Então, assim, mercado de trabalho, se você for pensar, para a área de reparação, é enorme, é super vasto. Sempre vai ter paciente com grande queimadura, sempre vai ter paciente com trauma, que precisa de uma reconstrução, ou reconstrução microcirúrgica, e do outro lado, estética. Então, assim, imagina que você tem duas carreiras dentro de uma só, e você consegue conciliar as duas delas. Então, assim, talvez esse seja a grande vantagem da cirurgia plástica, né? Entendi. Obrigado. E, doutor, eu queria saber, essa é uma pergunta um pouco polêmica. Eu não sei como o senhor vai responder, mas eu queria saber o que o senhor sente, né? Melhor falando, sobre esses outros profissionais que às vezes acabam atuando nas áreas que eram predominantemente da cirurgia plástica. Assim, eu não me coloco muito na posição de juiz, sabe? Eu não tenho a pretensão de julgar essas outras especialidades. Eu busco entender o meu trabalho, o que eu busco para mim. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia, o que eu penso? Eu consigo executar essa cirurgia? Joia, passo 1. Passo 2 e talvez mais importante do que o primeiro. Eu consigo tratar as complicações dessa cirurgia? Então, esse talvez seja um passo muito importante. Eu recebo muito no consultório pessoas que fizeram procedimentos dos mais diversos com outros profissionais, até mesmo com colegas, e a gente percebe que existe uma invasão de outras especialidades, mas eu não me coloco no papel de julgar. Eu busco sempre pensando no paciente, o que eu posso fazer por ele. Mas eu acho que para qualquer especialidade que você busque, você sabe tratar e você sabe tratar a complicação do seu tratamento número 2. Tá?
porque cirurgia é, de fato, uma coisa importante, né? Demanda grande responsabilidade e competência, que foi o que o senhor estava falando. Eu acho que assim, todas as especialidades médicas, a gente às vezes é quase uma rixa entre cirurgia e clínica, né? Mas acho que são habilidades distintas e graças a Deus, assim, alguém gosta muito de fazer clínica e consegue resolver o problema de muitos pacientes, né? É aquela velha história que o conhecimento está disperso na sociedade. Graças a Deus que é assim, né? Porque eu não preciso entender de tudo de clínica e o clínico não precisa entender de tudo de cirurgia. Tá? Graças a Deus. Bom, doutor, então para a gente fechar nossa discussão, foi bem descrito, né? Bem falado sobre essa questão da cirurgia, da abrangência da cirurgia plástica. E às vezes a gente acha que é muito distante. Eu acho que em um pensamento geral, que a cirurgia plástica talvez esteja distante da nossa realidade, né? Eu vou marcar, que nem o senhor estava falando, marcar uma consulta e vou fazer uma cirurgia estética. Mas acredito que não, né? Então, eu queria perguntar para o senhor para falar alguns exemplos, como que a cirurgia plástica está dentro do nosso dia a dia, até como médico generalista, assim, que a gente se formar, né, sem especialidade, como que ela consegue se colocar no dia a dia e que, para que todo mundo lembre que ela faz parte de várias partes, até quando a gente não se lembra disso. Uma coisa interessante, eu acho que até a gente vai fazer uma aula esses tempos, né, em conjunto com outras ligas. Por exemplo, um exemplo que me veio, a técnica de sutura. Né? Então, Sim. Todo mundo um dia, às vezes uma porta de entrada, seja um pronto-socorro, vai precisar realizar uma sutura. E às vezes uma sutura não bem feita pode gerar alguns problemas, que é o que a gente comentou agora. Então, Sim. infecção de ferida operatória. Então, faz sentido entender um pouco da sutura do plástico, que talvez seja o nosso grande destaque, né? Acho que todo mundo quando fala, poxa, essa sutura aí, acho que foi um plástico que fez, né? Sim, Então, principalmente em face, quando vem algum trauma em face, a gente fala assim, a gente brinca até, cadê o plástico, né? Trauma em face, trauma em criança, isso Sim. tudo gera estigma, né? Poxa, mas eu vou ficar com uma cicatriz aqui? Sim. Toda lesão leva a uma cicatriz, mas a gente busca o melhor dela, né? Tá joia. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, obrigado meus colegas e espero que vocês tenham gostado e um ótimo congresso para todo mundo.